Oi, gente! Bem, desde o último vídeo que eu estou aqui falando de outros temas, né? Não só da Covid, como quando eu comecei esse canal. E hoje eu vou falar de um tema um tanto quanto ingrato, eu considero assim, né? No próximo dia 5 de novembro, faz 5 anos do crime ambiental Vale BHP Samarco, que foi o rompimento da barragem de Fundão. E para falar sobre isso, para nos dar detalhes dessa história, como é que as coisas estão agora, eu convidei o mestre, professor Diego Jean Gregório Martins Guimarães. Ele é professor de Direito Ambiental da Univale e ele está coordenando, inclusive, o seminário Esquecimento e Incertezas do Desastre da Mineração, Resistir é Preciso, que começou no dia 20 de outubro e vai terminar no dia 6 de novembro, um dia depois, né, do marco ali dos 5 anos desse crime ambiental. O Diego é egresso do GIT, né, o Programa de Gestão Integrada do Território, de mestrado de Gestão Integrada do Território da Univale, de onde eu também tenho a honra de ser egressa. Foi uma indicação do professor Aruf, que é o coordenador. Diego, quero agradecer você ter aceito conversar comigo sobre esse tema, que, como eu disse, é tão ingrato. E já quero começar perguntando para você o que mudou nesses 5 anos para aqueles que foram atingidos. E nessa primeira pergunta eu quero colocar todo mundo no mesmo balaio, porque no mesmo barco seria melhor, já que estamos falando muito de Rio Doce, porque nós todos podemos nos considerar atingidos, inclusive você, não é verdade? Boa noite, Valéria. Boa noite, pessoal. Valéria, é um prazer estar aqui, né, com você. Nós que estudamos junto lá no mestrado, lá da Univale, então realmente é uma alegria muito grande. E essa consciência da condição de atingido, ela é importante, porque todos nós somos atingidos. De uma forma ou de outra, todo mundo foi atingido. Tem gente que foi diretamente atingida, tem gente que perdeu, né, o seu modo de viver, sua prática, sua identidade, sua capacidade produtiva, mais diretamente afetado. Mas ainda que indiretamente, todos nós somos atingidos até hoje. Quer dizer, a gente teve uma enchente agora em janeiro completamente diferente de todas as outras enchentes. E aí, é de fato decorrente do desastre da Samarco? A gente não sabe, mas pode ser que sim, né? E isso é uma outra dimensão que ela é fundamental. O desastre ele não foi um momento que ele aconteceu, causou os impactos e passou e já tem 5 anos. Os impactos eles são permanentes, eles vão acontecendo. E à medida em que as medidas de reparação vão sendo morosas, os impactos se perpetuam e se intensificam. Então a gente precisa ter a dimensão e tomar consciência que, ainda que indiretamente, todos somos atingidos. Todos os moradores da bacia do Rio Doce. Todos que estão vivendo com essa incerteza sobre a qualidade da água, se a água está adequada, se não está, se a gente pode de fato tomar a água com segurança, se a gente confia nos laudos e nos relatórios. Todos nós vivemos essa insegurança de forma permanente e contínua nesses 5 anos. Pois é, e nesses 5 anos eu percebo que muita gente foi ficando calado ao longo, nesse rastro, muita gente foi se calando ou foi sendo calado. Quer dizer, a quem interessa o silenciamento e o esquecimento desses atingidos? Pois é, Valéria, esse é um ponto fundamental, sabe? E passados 5 anos, o cenário que a gente tem é um cenário de incerteza que continua, mas de um esquecimento. Na medida em que um desastre ou uma condição adversa posterior, ela esconde aquela condição anterior, né? E aí a gente teve depois o desastre da Vale lá em Brumadinho, e aí logo depois do desastre da Vale do Brumadinho, uma outra calamidade, o incêndio do Flamengo ofuscou o desastre de Brumadinho, né? Lá nos atletas, nos adolescentes do Flamengo. E principalmente agora a pandemia, né? Que intensifica e potencializa esses impactos. Então esse movimento de esquecimento, ele é um movimento geral, e o silenciamento parece que é um projeto
que existe um planejamento para silenciar os atingidos, para desmobilizar, né, a unidade dos grupos de atingidos na busca pelos seus direitos, pelas suas reparações, né? Existe uma teoria, uma perspectiva que avalia que as medidas de reparação estão sendo feitas na contratualização do conflito. O que é isso? As empresas, elas negociam diretamente com o atingido, porque se os atingidos conseguirem uma unidade coletiva, eles têm mais força para lutar pelos seus direitos. E a estratégia da empresa é tentar desarticular essas coletividades e silenciar a participação popular, né? Silenciar de fato que os atingidos participem das instâncias decisórias, dos órgãos e entidades, né? Dentro da estrutura de governança da Fundação Renova, que executa os programas de reparação. Enfim, aparentemente é um projeto de silenciamento mesmo, de distanciamento, sabe? Pois é, a sensação que eu tenho é que eles estão conseguindo, né? A impressão que eu tenho é que eles estão conseguindo alcançar esse projeto, né? O sucesso nesse projeto de silenciamento. E aí eu me pergunto e te pergunto, né? Quer dizer, onde é que estão as autoridades? Onde é que está o Ministério Público, os juízes, os políticos, né? Desses dois estados, porque nós estamos falando de deputados estaduais, federais e governadores e prefeitos de dois estados da Federação, Minas e Espírito Santo. Quer dizer, eles estão atuando em favor da comunidade? Quer dizer, o que eles estão fazendo? O que nós estamos vendo na prática? Pois é, aí a gente precisa ver assim, a gente precisa pensar que existem dois tipos de violações, né, no caso de um atingido. Existe a violação individual, que é quando eu tive um dano ao meu patrimônio, à minha moral, à minha dignidade. Por exemplo, na época que aconteceu o desastre, um dono de uma lanchonete veio me perguntar: doutor, tem 3 meses que eu faço café e suco na minha lanchonete com água mineral. Eu passei a gastar R$2.000 de água mineral toda semana na minha lanchonete há 3 meses. É uma despesa que eu não tinha. Então, isso é um exemplo de um dano individual, de um dano patrimonial, né, daquele sujeito que teve um dano individual diferente do outro, que teve um dano individual diferente do outro. Os danos coletivos, e aí os danos coletivos ao meio ambiente, né, ao meio ambiente natural, ao rio, às matas, à flora, à fauna, os ecossistemas, os impactos dos componentes químicos, né, os desequilíbrios ecológicos a partir daí, são danos que a gente chama no direito de direitos difusos. Quer dizer, eu não consigo precisar quem é o titular daquele direito ou identificar exatamente quem foi violado. Todos são violados quando se degrada o meio ambiente. E aí os direitos difusos, eles são tutelados, né, ou eles são protegidos pelo Ministério Público. E aí foi criado, né, logo de imediato, uma força-tarefa do Ministério Público Federal, justamente porque o desastre atingiu 2 estados, né? E também contando, né, com o Ministério Público de Minas, Ministério Público do Espírito Santo, e aí as defensorias públicas também dos 2 estados, e aí criaram um instrumento jurídico chamado Termo de Ajustamento de Conduta. Esse termo de ajustamento de conduta que deu origem, inclusive, à Fundação Renova. A Fundação Renova, ela foi um produto desse acordo que foi feito entre o governo de Minas, governo do Espírito Santo, governo federal, ministérios públicos, né, dos 2 estados, Defensoria Pública, Ministério Público Federal. E aí, logo nesse primeiro acordo, os atingidos não participaram. Aí depois houve um questionamento desse acordo na justiça, e aí sim foi feita uma nova repactuação, né, ou uma revisão das cláusulas acordadas. Nesse TAC, que foi chamado, né, depois de TAC Governança, para tentar estabelecer a participação dos atingidos, né? E aí a gente precisa desmembrar assim, os atores, né? Alguns atores políticos dos atores do Ministério Público. Os atores do Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas, Ministério do Espírito Santo, eles têm lutado por uma maior participação da sociedade nas instâncias decisórias de reparação, mas muitas vezes não têm conseguido, né? A coisa ainda está
travada e, de fato, assim, uma participação efetiva das comunidades, das populações ribeirinhas. Porque para a Renova não é interessante. Não é interessante. Não é interessante. E aí acaba que toda vez que a gente vê, né, que tem um conflito ou uma necessidade de tomar uma medida em conjunto entre os atingidos e a Renova simplesmente sai da mesa de negociação e deixa para o juiz decidir. Né? E aí acaba que aí entra... Fica mais moroso, né? Fica com essa sensação de que as coisas não funcionam. A gente poderia dizer então que hoje o único que tem tentado dar voz aos atingidos é o Ministério Público? Não seria o único, né? A gente tem diversas entidades e diversas associações. Né? Tem, por exemplo, a Caritas, que é uma instituição, né, de luta pela justiça social. A Caritas é muito forte em Itabira. Algumas universidades, a própria Univale com os nossos parceiros, o FJF, FMG, o pessoal da UFOP, da UFV, da Federal de Santa Catarina. Então, existem órgãos e entidades da sociedade civil organizada, associações, entidades de classe, movimentos sociais, que tentam buscar uma reparação mais coletiva, né? Um projeto de reparação coletivo. Mas as coisas são muito difíceis. Do ponto de vista de quem cometeu o crime, devia estar sanando o dano, que é a BHP, a Samarco e a Vale, representada pela Renova, e a própria classe política, a gente não vê o mesmo empenho, a gente poderia dizer isso? E se a gente analisar assim, a atuação política, o que a gente tem visto, né, há uns 2 anos já? Uma visão de que o meio ambiente é um entrave para o desenvolvimento. E aí mesmo depois... Todo mundo quer deixar passar a boiada, né? Mesmo depois de 2 desastres dessa magnitude aqui no estado de Minas, a gente ainda vê medidas políticas de flexibilização das normas de proteção ambiental, relativização dos critérios de segurança, das medidas de reparação. Então, é até contraditório, né? Quer dizer, era um momento de se intensificar as medidas de proteção ao meio ambiente, de se evitar desastres, catástrofes, né? Que os impactos dos grandes empreendimentos se efetivassem, igual aconteceram, mas não, um movimento político, né, que vem ganhando voz e ganhando corpo, é nesse sentido justamente contrário. Pois é. Como é que estão os moradores ribeirinhos, pescadores e os agricultores, né? Eu diria que, assim, entre os todos atingidos que eu coloquei no começo, que eu acho que essa consciência é importante, como você colocou, essas pessoas realmente tiveram as suas vidas viradas de cabeça para baixo, né? Pois é, Valéria. Isso tirando os que perderam tudo, como é o caso de Bento Rodrigues, né? Bento Rodrigues e Barra Longa, né? Pois então a gente tem, é muito interessante quando a gente vê os que são impactados diretamente. E aí a gente talvez, né, que vive na cidade, que vive no centro urbano, a gente não tem algumas reflexões que eles têm. Né? Nesses 5 anos, uma pergunta de um agricultor familiar, e ele, né, a gente reunido, e a Univale tem sido uma grande articuladora da voz dos atingidos, e em contato com os órgãos e as instâncias decisórias, e certa vez ele olhou para mim e falou assim: professor, eu tenho até vergonha de te perguntar, porque eu já te perguntei um monte de vezes, e eu sei que o senhor não tem resposta, e ninguém tem resposta, mas eu preciso perguntar porque eu preciso saber. Eu posso usar a água do rio para dessedentar o gado? Será que vai ter a contaminação do leite? E aí eu pego minha produção de leite e entrego na escola para merenda escolar. Será que sou eu que estou envenenando as crianças do meu município? Aí, Valéria... Isso dói, hein? Pois é, e aí a gente vê uma dupla violação. Quer dizer, uma imprecisão de informações, e aí passados 5 anos, né? Ninguém respondeu, e ninguém que deveria responder, né? Nem Renova, nem a Agência Nacional das Águas, nem o IGAN, Instituto de Mineração das Águas, ninguém sabe responder se pode ou se não pode, se contamina ou se não contamina. E aí a gente fica pensando, né, quando ele pergunta isso, e ele está mais direto ali na produção, né, da agricultura familiar, ele vive isso, e a gente consome esses produtos sem refletir sobre isso. E aí a dupla violação é essa incerteza, essa insegurança,
esse medo de uma contaminação, né? A gente não sabe, não tem precisão ainda, né, dos contaminantes. Mas a outra violação, e ela é mais difícil ainda, que é uma violação que o direito não consegue abranger nas ações de reparação, que é uma violação psicológica. Ele todo dia perde o sono pensando, será que eu estou envenenando as crianças do meu município? Estava vendo o seminário, um dos primeiros encontros das primeiras mesas redondas do seminário, com os atingidos, né? E ouvi um deles falando, né, que a Renova fica oferecendo cursos e tal, e ele falando assim, eu não quero fazer curso, não quero aprender mais nada a essa altura de diferente, eu quero fazer o que eu sempre fiz e conseguir fazer bem e melhor, né? Quer dizer, eu quero a água, eu quero o rio de volta, né? Para eu poder fazer as minhas coisas, né? Quer dizer, assim, de efetivo, de real, Bento Rodrigues ainda não foi reconstruída. E, quer dizer, o que foi feito por essas pessoas efetivamente pela Renova? Tem alguma coisa que a gente possa dizer? E aí eu não quero falar não estou falando de indenizações de R$1.000, não estou falando disso, né? Eu estou falando de indenizações reais, né? De uma cidade nova, de dar condições de que as pessoas recuperem suas vidas. Pois é, Valéria, a gente tem lá 42 programas, né? A Renova tem 42 programas de diversas frentes, de educação ambiental, de recuperação de nascente, na frente da saúde, né? Um programa, no papel o programa é maravilhoso, mas na prática a impressão que a gente tem, né, e uma avaliação que a gente faz é de que esses programas eles são desarticulados e desintegrados. Então numa determinada localidade tem um programa, na outra localidade tem outro programa, na outra localidade tem outro programa, e a impressão que se tem é de que não está acontecendo nada, sabe? Efetivamente a gente tem problemas, né? Lá, a situação do lado pessoal em Bento Rodrigues, ela é mais grave, né? Mais trágica, porque midiaticamente, né, o foco da coisa foi lá e tudo, mas e ainda assim nem com toda essa cobertura da imprensa, nem com esse acompanhamento, né? Quer dizer, semana que vem o que vai ter de reportagem sobre os 5 anos do desastre, vai lá em Bento, aquela coisa toda, e nem lá assim as coisas não funcionaram, né? Os programas não têm funcionado bem, né? Então realmente é muito complicado, sabe? E a gente tem, né, a Renova fez um programa de indenização mediada, né? Ela vai lá, o atingido vai lá, e ele mesmo, os dois ali fazem um acordo, essa coisa da contratualização do conflito, né? Um acordo individual. E aí o acordo é assim, ou você aceita o acordo do valor que a gente quer, do jeito que a gente quer, ou então você sai e vai para a justiça. Então não tem de fato uma mediação para uma indenização, né? É uma decisão pronta que ou você aceita ou você não aceita. Né? E aí a matriz de danos, né, por exemplo, a matriz de danos coloca lá um valor, por exemplo, para 1 quilo de produção de mandioca que o cara fazia, coloca um valor lá embaixo e fala, é isso aqui que eu te pago por 1 quilo de mandioca. Ah, mas eu vendia na feira por 5 vezes mais. Não, nós chegamos à conclusão de que um valor justo por 1 quilo de mandioca é esse aqui, 5 vezes menos. E se você quiser agora é esse aqui, se você não quiser, você vai esperando aí o dia que acontecer. E aí qual que é o problema? 5 anos depois, com as pessoas com seus processos produtivos inviabilizados, a necessidade chega. A necessidade vai à porta. Pois é, e assim, a própria Renova deveria oferecer uma assistência técnica, digamos assim, para que essa matriz de dano ela fosse dos dois lados. Não deveria ser assim? Pois é, esse é um dos grandes pontos que dá para ser decidido, né? Já tem uns 3 anos mais ou menos, quando foi refeito, né, o TAC, o estabelecido TAC Governança, que seria o seguinte: as comunidades
poderiam contratar uma entidade, conforme os critérios, que ela confiaria, para poder fazer uma assessoria técnica para os atingidos, para dizer o que eles têm direito e quanto que esses direitos valem. É porque não pode ser coletivo, né? São individuais, né? Exatamente. Não, e a ideia é assim, quer dizer, o problema de individual vamos imaginar, eu parei minha produção de mandioca, eu negocio com você a mandioca, para você eu te pago 5 centavos, para o outro eu pago 10 centavos, mas às vezes a mandioca valia 60. Então, essa assessoria técnica, ela ia fazer um estudo técnico de dizer para o atingido e falar assim, o que você tem direito e como que a gente vai chegar numa matriz de danos que de fato venha reparar efetivamente esse seu direito. Esse processo foi feito pelo Ministério Público Federal, inclusive. O Ministério Público Federal contratou uma entidade chamada Fundo Brasil de Direitos Humanos para acompanhar o processo de seleção e escolha da assessoria técnica de cada comissão de atingido, de cada território. E esse processo vem sendo feito há uns 2 anos, mais ou menos, e aí no início do ano passado, não tenho certeza, no início do ano passado a gente teve a definição da entidade que seria a assessoria técnica aqui de Valadares. E aí fez então a definição das entidades que iam fazer assessoria técnica para todos os territórios. Na hora, então, vamos contratar as assessorias técnicas. Houve um embate ali, né, entre a Renova, né, e a assessoria técnica. A assessoria técnica apresentava um plano de trabalho, um projeto, um cronograma e tal, e a Renova falava assim, porque inclusive quem iria custear os trabalhos dessa assessoria técnica por uma entidade independente que os atingidos confiassem para dizer a eles o que eles tinham direito, é a Renova, a obrigação é da Renova. E aí a Renova fala, não, a gente só vai contratar a assessoria técnica se for desse jeito aqui. E aí estabeleceu o conflito. E aí o que acontece? Toda vez que não se tem um acordo, vai para a mão do juiz. Vai para a judicialização. Existe uma denúncia, né? Eu não sei se oficial, mas pelo menos é o que a gente ouve, lê às vezes nos grupos de WhatsApp e tal, de que a Renova, quando ela cria todos esses programas educativos, de cursos, o que ela quer é fazer com que o atingido mude de atividade, porque assim fica mais barato para ela. É isso mesmo? O que acontece, Valéria? Nesses 5 anos, e é uns 5 anos difíceis, né, os últimos 5 anos. Independente do desastre, são 5 anos difíceis no contexto geral. E aí as pessoas vão se cansando, sabe? Os atingidos vão cansando de ter uma unidade de organização, de uma luta coletiva. E esse distanciamento, ou esse silenciar, que é um projeto, acaba que chega alguém de fora, no caso a Renova, e fala, eu sei o que é melhor para você, faz o que eu estou te falando. E aí a gente olha e fala, mas não é isso que a gente quer. Né? As comunidades olham e falam, mas peraí, tem 5 anos que nós estamos falando que nós não queremos isso. Nós queremos o quê? Ser quem a gente é. Né? Algumas falas dos atingidos falam assim, eu quero minha vida de volta. O Zé Pavuna mesmo, do assentamento Cachoeirinha, falou isso no encontro, né? Numa das mesas redondas do seminário, e ele falava sobre isso, né? Você acredita que ele vai conseguir ter a vida dele de volta? Ô Valéria, é muito difícil, sabe? Porque o Zé Pavuna especificamente, ele mora na beira do rio. O quintal da casa dele dá no rio. Então é uma ligação muito forte com o rio e com o território, né? Uma dependência mesmo. Com uma vinculação, né, simbólica e material, concreta também. É difícil, sabe? E aí pensando nessa questão, porque aí tem outros tipos de impactos que passam, né? Que é aquilo que eu estava dizendo, que muitas vezes o direito não consegue reconhecer e impor medida efetiva. Eu conversei uma vez com um senhor, ele tem, na época, isso deve ter uns 4 anos,
ele tinha 60 e poucos anos, 63, 64. E ele fazia canoagem no Rio Doce todo dia. De repente, veio o desastre. Ele parou de fazer canoagem. 1 ano e meio, 2 anos depois, ele vem e fala assim: professor, eu não sei se o dia que tiver adequado para eu poder voltar a fazer canoagem, meu corpo vai aguentar. Eu estou velho. Não vai dar mais tempo, né? Eu não vou ter mais estrutura. Então, ele falou assim: alguém decidiu a última vez na minha vida que eu ia fazer aquilo que eu fazia todos os dias. E aí a gente olha e pensa: meu Deus, nunca pensei por esse lado. É lógico, é um impacto assim esportivo, vamos dizer assim, na gravidade dos impactos do ponto de vista concreto, né, por assim dizer, dos males o menor. Mas se ele está sofrendo assim, mas você imagina o cara que mora na beirada igual você falou, né? Pois é, ele que tinha uma relação assim de lazer com o rio, está sofrendo porque ele sabe que no dia que liberar, né, para poder fazer canoagem, o corpo dele não vai aguentar. E aí ele sofre todo dia falando: gente, eu fui lá pela última vez. E foi pela última vez porque eu quis ir pela última vez? Não, porque me impediram de eu fazer aquilo que eu fazia todos os dias. É um exemplo forte desse tipo de impacto, né? A gente vem trabalhando dentro da Univale, uma das linhas de trabalho que a gente tem lá no OBIT, né? O OBIT é o Observatório Interdisciplinar do Território. É um laboratório de pesquisa vinculado ao GIT, que é o Programa de Mestrado Gestão Integrada do Território. Tentar identificar as invisibilidades jurídicas do desastre, sabe? Aqueles impactos que a lei não consegue perceber, reconhecer e estabelecer um procedimento para resolver, né? Esse do lazer é um deles, mas ele é um exemplo, né, de, vamos dizer assim, de menor dimensão do ponto de vista macro, mas que exemplifica o sujeito que perdeu o seu modo de ser. Volta lá no começo, na primeira pergunta, né, de que todos fomos atingidos. Todos, né? fomos atingidos. A gente pode até não saber exatamente como, mas em algum momento a gente vai descobrir. A gente se vê enquanto atingido, a gente se vê vítima de uma violação. E nessa coisa do uso do rio, né, seja para o lazer, seja para a subsistência, seja para sobrevivência, né? Você acredita que o rio se recupera? Porque, na verdade, assim, olha, eu não acredito que a Renova vai fazer nada pelo rio, de fato, né? O seu João, lá de Conselheiro Pena, falava esses dias que nesses tempos mais de seca, ele anda lá no meio do rio e que a lama está toda lá, né, no fundo do rio. Né? Quer dizer, você acredita, a gente tem, eu ouço muito, né, que a natureza sempre encontra um jeito, né? Mas quando foi na enchente desse ano, a natureza também encontrou um jeito de mostrar pra gente que a lama estava no fundo do rio. Quer dizer, o rio, você acredita que ele volta a ser o que era? Ô Valéria, aí a gente depende de um cenário mais macro, sabe? Um negócio que me chama muita atenção é com relação à recuperação de nascentes. O sujeito, muitas vezes, né, o proprietário rural tem lá uma nascente e ali no entorno da nascente é onde ele coloca as vacas que dão mais leite, porque é onde tem a água e aí ela produz mais. E aí quando se apresenta um projeto, né, de recuperação de nascente, de cercar um raio em volta da nascente, que inclusive é possível de reativar nascentes que um dia já brotaram água e que estão adormecidas, é possível fazer um trabalho de recuperação e de reativar essa nascente. Sebastião Salgado vem fazendo isso com o Instituto. Vem fazendo, né? isso com o Instituto. A Renova fez esse programa em Galileia uma vez e também não teve muita efetividade. E aí nós temos que reconhecer também que o desafio não foi nem da Renova, mas a própria sociedade, sabe? Porque quando você chega lá e fala com o fazendeiro, ele vai falar o quê? Eu? Agora você vai cercar minha terra e eu vou perder tantos
hectares de terra, né? Se eu não me engano são 0,8 hectares, né? O perímetro ali para cercamento da nascente, eu vou perder 0,8 hectares de terra para recuperar um rio que foram vocês que estragaram. Que foi a Renova que fez, né? Pois é. Que foi a BHP, a Vale, pois é, essa marca e a Vale. Aí essas empresas enormes ficam lá bem, aqui... Pois é, mas o que mostra e que precisa ser mudado é essa mentalidade de que preservar o meio ambiente é perder terra. Eu vou perder minha terra e eu vou ficar com... Porque eu vou plantar ali em volta e eu não vou poder utilizar. Quando, na verdade, se a gente for pensar, qual é a nascente do Rio Doce? Ou onde está a nascente do Rio Doce? Lá em cima, não. Qualquer nascente que dá ali, que né? dá num corguinho, que dá num ribeirão, que deságua no afluente e que vai chegar no Rio Doce, é uma nascente do Rio Doce. Então, essa mudança de mentalidade assim da sociedade é uma mudança mais profunda, né? De que a gente tenha uma ressignificação das matérias ambientais, para que a gente não veja as matérias ambientais enquanto recurso, portanto, destinadas à exploração para atender o mercado. Eu vou explorar a terra ao máximo, porque se eu deixar uma terra plantada lá parada, eu estou perdendo produtividade, eu estou perdendo terra. Não, filho, você tem uma nascente do Rio Doce na sua terra. O Rio Doce nasce ali. E aí, à medida que a gente tem os esgotamentos das nascentes, os secamentos das nascentes, né? Aí o nível do rio vem baixando, né? Os períodos de seca, a gente vê, né? Essa coisa mais intensa. Se a pessoa passar a ter consciência, peraí, a nascente da minha terra, ela é uma nascente do Rio Doce. A gente pode ter dias melhores. A gente pode ter não sei quantas nascentes possíveis de reativação, né, para poder tentar, né, diluir essa coisa toda, né? É lógico, né? É só isso, professor, então, que resolve a questão? Não, claro a gente não, tem né? outros problemas estruturais, né? O tratamento de esgoto das cidades, né, do Vale do Rio Doce, praticamente nenhuma cidade tem um tratamento de esgoto eficaz. Mas aí é aquilo que a gente sempre pensa desde o primeiro seminário, em olhar para frente e buscar soluções, identificar e se elas forem sendo colocadas, né, em prática. Mas aí é a grande crítica que a gente faz a como todo esse processo vem sendo feito, é que as decisões elas são tomadas por um grupo pequeno num gabinete fechado, completamente apartado da realidade social, da necessidade local, das comunidades. E aí a gente chega com a medida pronta e fala, tá aqui, é isso que vocês têm que fazer. E aí causa o conflito com a comunidade, porque tem um distanciamento, um deslocamento disso. Diego, nós estamos chegando ao fim e eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, eu nem gostaria de fazê-la, mas nos últimos dias a gente viu isso muito claramente, né? Essa entrevista está sendo gravada aqui no dia 30 de outubro, né? Eu quero marcar essa data, embora vá ficar na internet, né? Mas eu quero marcar porque nos últimos 2 fins de semana, acho que no último mais, a gente viveu um risco muito grande de chuva muito intensa em Minas Gerais, né? Ultrapassando todos os limites previstos. E teve muita gente, eu acho que os presidentes da Vale, BHP, Samarco, eles devem ter ficado de joelho no fim de semana, pedindo pelo amor de Deus para não chover, porque a gente tem em Minas 3 barragens em nível 3, né, de risco de rompimento, que é Ouro Preto, Macacos e Barão de Cocais, e o risco ficou iminente na última semana se chovesse tudo aquilo que estava previsto mesmo por causa do acúmulo de água nas calhas, né, e diante do risco que já existe. A gente precisa falar que Barão de Cocais pode desaguar no Rio Doce, né? A gente tem que lembrar que um rompimento seria mais um desastre no Rio Doce. Quer dizer, a gente não tem muita evolução com relação ao tratamento dos atingidos nos últimos 5 anos do crime de Mariana. E com relação ao que ainda pode acontecer? Ô Valéria, isso é muito importante e principalmente se a gente pensar que o desastre ele não é aquele momento e produz efeito naquele momento.
a gente tem em Cocais, né, Barão de Cocais, muito nítido os impactos do não desastre. Sabe, quando a população está dormindo de noite e de repente toca a sirene, que é o sinal de que a barragem rompeu, é um desespero. E aí, sabe aquela coisa, salve quem puder, né? Tem um nome bonito para determinadas localidades que é zona de autossalvamento. Isso quer dizer o quê? Se vira. Nossa. Se vira. E aí as pessoas... E aí passa... E aí a sirene toca, né? E aí passa a sirene e não rompeu a barragem. E aí então se volta e fala assim, graças a Deus que não rompeu. Nossa, qual o impacto disso nessas pessoas? Ô Valéria, você vai dormir no dia seguinte. Você vai dormir no dia seguinte? Sabendo que a sirene pode tocar? E você não tem nem outro lugar para ir, às vezes, né? Uai, e aí eu fico assim... Teve um amigo meu, um repórter de uma rádio lá em Belo Horizonte, ele estava fazendo uma matéria lá em Cocais, e aí ele me liga emocionado, Diego, eu não estou aguentando não. Eu falei, o que foi? Eu estou numa casa de uma família aqui, uma senhora, uns 40 e pouco, quase 50 anos, ela, o marido, a filha tem uns 30 e poucos anos, e ela está me contando, eu não aguento mais esse rompe não rompe, esse vai que não vai. Você sabe por quê? Nós já estamos prontos para correr. Nós pegamos o que interessa e botamos dentro do carro. E a gente para o carro na garagem de ré, todo dia de noite. Porque se precisar sair correndo, a gente já sai correndo para frente. E aí ele perguntou, e o que vocês pegaram que está pronto no carro para poder fugir com vocês? Ela vai e fala, está meu álbum de casamento, o álbum da formatura da minha filha e os documentos. Nossa, Diego. Olha que agonia viver isso. Viver isso todo dia, né? Todo dia, há mais de ano. Né? Então, como é que a gente fala assim? Não existe impacto em Barão de Cocais, a barragem não rompeu? Não. O impacto não é só o do rompimento, né? Exatamente, o impacto não é só do rompimento. E da mesma forma, macacos, né? Da mesma forma, Ouro Preto, Congonhas. E aí, se a gente for analisar e pensar por um viés mais crítico, a gente tem algumas listas com alguns critérios de risco das barragens que se rompem, né? De risco iminente, que pode romper a qualquer hora, né? Diversas. Mas se a gente olhar a realidade, as duas barragens que romperam. Não estava nessa lista. A barragem lá da Vale, em Brumadinho, tinha passado por um procedimento de licenciamento no mês de dezembro. Pouco mais de 30 dias, ela rompeu em janeiro. Ela não tinha risco iminente de rompimento, né? Então, quer dizer, aí a gente olha para essa lista e fala, será que eu posso acreditar nessa lista? Porque as duas que romperam tinham laudos atestando a segurança, a estabilidade. Então, assim, os impactos e as incertezas da mineração no estado de Minas, eles não dependem de novos rompimentos. Eles já existem. E eles são diários. Eu espero que as pessoas continuem resistindo, né? E que daqui a 5 anos a gente não esteja tendo essa conversa parada no mesmo lugar, né? Nossa Senhora Valéria, e agora você me julgou para frente, né? E a gente pensando enquanto compromisso institucional da Univale, né? Que é de fato, há mais de 50 anos, promover mudança no contexto social que ela está inserida e pensando no 10º Seminário Integrado do Rio Doce, em 2025. Deus ajuda
que a gente tenha coisas melhores para tratar, né? Que a gente tenha um novo cenário, sabe? E um novo cenário... De desastres ocorridos e de desastres a ocorrer. Pois é, Valéria. E um novo cenário não é nem um cenário concreto, mas é porque a perspectiva de efetivação ou de alguma mudança a curto, médio prazo, para os próximos 5 anos, ela é muito complicada, remota, desafiadora. Poderia dizer. Não chega a ser remota, ela é desafiadora. E o que a gente precisa, né, e fica aqui a sugestão, né, a orientação, de fato, é que resistir é preciso. Que as pessoas mantenham o engajamento na luta coletiva. Por mais que tenham, né, tô cansado de reúne e não resolve nada. Reúne, conversa, fala, e ninguém toma medida nenhuma e nada acontece. Cansa, desgasta. E aí esse desgaste começa a colocar atingido contra atingido. E aí essa unidade que já é frágil, ela vira um conflito. Vira ainda mais frágil. Né? E aí os grupos de atingidos agora, que ao invés de se manterem unidos por uma causa comum, eles se tornam rivais. É isso que não pode acontecer. A manutenção de uma unidade em busca do mesmo objetivo, da reparação integral dos danos, uma unidade nas comunidades, nas comissões de atingidos, nas entidades de classe, nas associações, nos movimentos, nas entidades, onde quer que seja, unidade. Porque o maior interesse é o quê? É a desarticulação dessa luta coletiva. Porque o projeto do silenciamento se efetiva. Exatamente, né? O projeto do silenciamento e da contratualização. Então vamos resistir unidos, porque esse parece ser o único caminho, né? Resistir unidos. Bem, nós vamos encerrando por aqui. Agradecer, Diego, essa oportunidade. Eu acho que nós vamos falar outras vezes ainda sobre esse assunto em outros estágios e eu espero que seja com notícias melhores, né? Fica meu abraço, minha solidariedade aos atingidos, né? Eu indiretamente e a todos os que foram atingidos diretamente. Eu realmente fico muito angustiada com essa situação. E fiquei muito angustiada nos últimos dias com essa possibilidade de rompimento, né? Também de outras barragens. Eu acho que muita gente às vezes não se dá conta, às vezes ignora, às vezes não quer assistir o noticiário, o jornalismo, porque só tem coisa ruim, né? Mas as coisas ruins que são noticiadas não são culpa dos jornalistas, né? Eles só noticiam os fatos. Então é importante que a gente saiba o que realmente está acontecendo e fique informada. Quero convidar você para poder se inscrever aqui no canal Valéria Alves Jor, deixar o seu like se você tiver gostado, fazer seu comentário, deixar seu depoimento, tá? Isso é muito importante para a gente, tá? Se inscreva porque você ativa o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo. E me segue nas redes sociais também, eu estou sempre lá opinando sobre assuntos de interesse coletivos, principalmente. Valéria Alves Jor, no Twitter, no Instagram, no Facebook, estamos sempre dialogando de alguma forma lá. Obrigado, Diego. Valéria, obrigado, eu agradeço e convido a todos a acompanhar o nosso 5º seminário. É um 5º seminário desafiador, mas a gente não se entregou. A gente não deixou que a pandemia silenciasse também esse diálogo e essa interlocução da comunidade, das universidades, da academia, da pesquisa, do ensino, da extensão com os órgãos públicos e as entidades. A programação do 5º seminário, ela fica disponível no canal da Univale, no YouTube, né, www.youtube.com/Univale. A gente já teve, né, nesse momento aqui, a gente já teve 2 mesas, uma mesa com o pessoal do Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas e a Defensoria Pública, discutindo essas questões jurídicas do termo de ajustamento de conduta e que pé que tá os processos. Com os atingidos. E depois uma outra mesa com os atingidos, tá lá na página da Univale no YouTube. Super vale a pena assistir. E a nossa programação do seminário, ela segue pela semana que vem, dia 3, terça-feira. A gente tem uma mesa sobre as incertezas da mineração,
né, da lama à pandemia. Depois, no dia 4, a gente tem uma apresentação das pesquisas socioambientais em andamentos, né, pesquisas científicas feitas na Univale, né, no nosso programa de doutorado. A Univale tem um doutorado junto com a Federal de Santa Catarina, e vão ser apresentados resultados preliminares dessas pesquisas sobre o Rio Doce que estão sendo feitas aqui na própria Univale. No dia 5, que é o dia que marca de fato os 5 anos, né? A programação, né, da Univale enquanto atividade de extensão próxima à comunidade, ela começa com uma celebração ecumênica na Praça da Bíblia, perto da Agência dos Correios, aqui em Valadares, né, a Agência Central dos Correios. É o único momento presencial, e à noite a gente tem 2 mesas de debates. A gente tem uma mesa de debate com Frei Rodrigo, Dom Vicente, né, que são das comissões especiais da CNBB de Ecologia e Mineração e da Rede Igreja e Mineração, Padre Nelito, que é das pastorais sociais da CNBB, e a pastora Débora Blunk, que é das pastorais sociais da Igreja Metodista, que aí de fato são entidades que têm lutado ativamente mais perto do povo, né? E a nossa programação ela se estende, são 2 mesas dia 4, 2 mesas dia 5, e no dia 6 uma reunião de pesquisadores onde a gente faz um balanço, Valéria, uma avaliação das questões que não foram respondidas durante o seminário, né, de alguma medida que precisa ser tomada, né, e medida de tomada que precisa ser tomada é inclusive pedido de esclarecimento e providências para os órgãos e as instituições, né? E aí a gente vai elaborar esse ano a 3ª carta de Governador Valadares. Nós já tivemos a 2ª carta, produto do seminário ano passado, a 1ª carta de Governador Valadares. Esse ano a gente vai elaborar a 3ª carta de Governador Valadares com os principais pontos, as principais reivindicações da comunidade e daquilo que se percebe, né, da nossa avaliação de todo esse movimento que se une, né, o que tem por elemento central o Seminário do Rio Doce e a Univale capitaneando isso, junto com o Fórum Permanente do Rio Doce, com a Comissão de Atingir de Valadares, o FJF, o IFMG, Federal de Santa Catarina, Rede Terra Água, o OBIT, a RIPS, enfim, é um conjunto de entidades e da comunidade, órgãos, todos juntos por um mesmo objetivo. E esse talvez seja a nossa mensagem final. Sigamos todos juntos por um mesmo objetivo, a reparação integral dos danos. Obrigado, Valéria. Eu que agradeço, Diego. Fica aí, né? Eu acho que vale super a pena acompanhar o seminário, que você ainda não viu, tá lá disponível no canal da Univale no YouTube. E eu deixo aqui um beijo grande para você. Até a próxima.